Tudo sobre Edu Gaspar, o novo CEO dos times do Marinax, que ainda não foi anunciado. O que acontece? Por que o Edu Gaspar ainda não foi proclamado como esse CEO? E isso interfere na busca por um clube de futebol no Brasil. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Quero fechar o giro de notícias para registrar posição da CBF por meio da sua assessoria. O presidente Edinaldo Rodrigues me escreveu para contar que não está em busca de um novo presidente para a comissão de arbitragem da CBF. Eu havia dito e reitero que Wilson Luiz Senem está a perigo, com direito a alguns ex-árbitros estrangeiros sendo consultados. Hora de falar sobre Evangelos Marinax, Edu Gaspar e Vasco da Gama, assuntos que estão absolutamente entrelaçados desde que eu contei para vocês que o magnata grego de muito dinheiro decidiu comprar um clube no Brasil e colocou o Edu Gaspar como responsável por essa busca. Pois bem, o Edu ainda não foi anunciado como CEO dos clubes do Marinax, e há uma explicação e é sobre isso que eu quero tratar. O Edu pediu demissão do Arsenal, onde era o diretor esportivo. E ele está cumprindo o aviso prévio, sim, por lá as coisas são bem sérias. E até por isso ele não pode falar em nome do Evangelos Marinax, não pode aparecer em qualquer negociação, embora a gente saiba que ele já esteja tocando uma série de pequenos projetos para o magnata grego que é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave. O principal projeto nas mãos do Edu Gaspar é encontrar um clube de futebol no Brasil, a negociação com duas equipes da Série A, o Vasco e uma outra que eu ainda não consegui descobrir. A tendência é que esse aviso prévio seja encerrado nos próximos dias. A partir daí, o Edu Gaspar vai ter a oportunidade de ser apresentado e anunciado como novo CEO dos clubes do Marinax e vai estar livre para, por exemplo, ser visto em reuniões com dirigentes de futebol no Brasil. Já havia dito para vocês que o engajamento do torcedor vascaíno em cima do Evangelos Marinax e do seu filho impressionaram o grego, que até por isso tem feito esforços. Tem enfatizado essa negociação com o Cruz Maltino, embora exista um outro clube na parada, talvez até em condições mais avançadas. O Vinícius Gomes, boa noite, Nicola. Desculpa as palavras, quero que o Augusto Melo e o Ramon Dias vão para casa do você sabe o quê. Olho grande no Verrete e sai fora. Deixa eu explicar um pouquinho dessa história, Vinícius. Ontem eu estava conversando com um empresário que é muito próximo dos dirigentes do Corinthians. Esse cara tem ajudado o Corinthians em uma série de movimentos de contratações. E essa pessoa estava me contando, Nicola, o Ramon Dias pediu a contratação do Verrete. Falei, opa, essa notícia me interessa, você pode me dar mais detalhes? E a pessoa estava contando, é o seguinte, o Ramon Dias e o Emiliano Dias estabeleceram uma relação de muita amizade com o Verrete. Aí depois, enquanto essa pessoa falava, eu lembrei de umas fotos, talvez até vocês se lembrem também. Teve uma data FIFA em outubro, em que o Verrete e o Rossi, o Alcaraz e o Rossi, jogador do Flamengo, o Verrete, jogador do Vasco, sair, mas voltei. Bom, e eles saíram para uma lancha, né, para curtir. E o Emiliano Dias, que é filho do Ramon Dias, também estava nessa lancha. E aí, quando essa pessoa me contou que o Ramon e o Emiliano tem uma relação muito próxima com o Verrete, eu lembrei dessa história. E aí, só para completar, o Corinthians tem informação de que a renovação de contrato do Verrete com o Vasco está estagnada, e está mesmo, tá meio que emperrada. O Pedrinho entende que o atual salário do Verrete é ok, 400 mil reais por mês, 420. E o Corinthians topa bancar até o dobro desse valor. Só que o Vasco tem contrato com o Verrete até dezembro de 25. E há no contrato algumas cláusulas que fazem com que esse contrato seja prorrogado por um ano se ele bater metas na próxima temporada. Ou seja, o Verrete só sai do Vasco se o Vasco aceitar, se o Vasco quiser. Não será uma operação simples. Não é Corinthians ir lá e tirar o jogador, tá? Isso dá para deixar bem claro desde já. Boa noite, Nicola. Fala sobre Edu Gaspar e Marinax. Legal que você me dá essa oportunidade. Eu fui o primeiro a contar que o Edu Gaspar foi incumbido pelo Marinax, o magnata grego, de comprar um clube no Brasil, beleza? Só que o Edu até agora não foi anunciado como CEO dos times do Marinax, né? Vocês devem ter percebido que essa notícia não foi confirmada de forma oficial. Marinax é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave. E aí, eu mandei mensagem ontem, durante a live, para minha fonte, e aí, o que acontece? E a pessoa me contou algo que eu não sabia, não sei se vocês já leram em algum lugar. O Edu Gaspar, quando pediu para ser demitido do Arsenal, ele assinou um aviso prévio, que nada mais é do que um período em que o Edu não pode trabalhar em outro clube ou concorrente do Arsenal. Então ele está cumprindo esse aviso prévio, essa pessoa não quis precisar qual que é o período desse aviso prévio,
mas dá para dizer para vocês que, diante dessa situação, há um compasso de espera. Assim que o Marinacci, assim que esse aviso prévio se encerrar, imagino que na virada do ano isso acabe, o Marinacci vai divulgar ou anunciar de forma pública o Edu como seu novo CEO, e aí o Edu vai poder ser visto em reuniões, em encontros, discussões com clubes brasileiros. Não que elas não estejam acontecendo, é óbvio que o Edu está conversando com o Pedrinho, é óbvio que o Edu está conversando com outro clube brasileiro que eu ainda não sei qual é, que é alvo do Marinacci, mas tudo isso precisa ser meio que debaixo dos panos, tá? Porque ele ainda está cumprindo o aviso prévio em relação ao Arsenal. Nicola, Luiz Castro fecha com o Santos ou com o Vasco? A Maurílio, a impressão que eu tenho, e é uma impressão, não é informação, é de que ele não vai fechar com nenhum dos dois. E ele vai esperar mais um pouco. Eu tenho quase toda certeza que o Luiz Castro virá treinar do Brasil. Mas ele deve saber que muitos times vão procurá-lo. E a dança das cadeiras entre os clubes grandes está só começando, né? Então eu tenho uma impressão, não é informação, repito, de que ele vai acabar esperando mais um pouco, tá? Falar sobre perspectiva de classificação para a pré-Libertadores. Surge uma luz no fim do túnel e a informação é que jogadores estão entusiasmados e motivados a buscar essa classificação por conta das chances, da possibilidade que existe. O negócio é o seguinte, nesse momento, o Vasco é o 11º colocado com 43 pontos até a 35ª rodada. O Vasco tem pela frente 3 jogos importantes. Amanhã, contra o Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e encerra contra o Cuiabá. O Vasco tem a chance de chegar aos 52 pontos na tabela, que levaria no máximo até a 7ª posição. A última, que até o momento, leva o time para a pré-Libertadores. Para isso, o gigante da colina, torcedor, tem que secar os adversários, né, direto ali na tabela do Brasileirão, que são Cruzeiro, Bahia, Corinthians e Atlético Mineiro. E aí, torcedor cruzmaltino, está na esperança? Quer a classificação para a pré-Libertadores da América? Eu acho que é viável, é interessante e, obviamente, buscar esse objetivo. É claro que também fica a possibilidade de classificação para a Sul-Americana. Eu acho que esse tem que ser o pensamento, esse tem que ser o objetivo internamente nos bastidores do Vasco e é, de fato, o pensamento dos jogadores no momento. Agora, saindo aqui sobre essa questão da possibilidade de classificação, números, matemática, vamos falar sobre algo que viralizou na manhã desta sexta-feira, falar sobre o amuleto da sorte do Vascão, que é o menino Gui. Exatamente, né? Até por conta de direitos a gente não vai colocar aqui o vídeo, mas nas redes sociais já viralizou a reação e é emocionante, tá? Emocionante ver o menino Gui ali com o travesseiro, com a almofada ali do PEC, né? Escrito PEC, ele falando que é muito fã do Cristiano Ronaldo, que vai ter a possibilidade de ir no prêmio ver os jogadores que ele gosta, como o Rodrigo, como o Vini, enfim. Parabéns aí o menino Gui, o BTB Esporte já está na torcida para você levar esse prêmio. Ele está entre os 3 escolhidos ao The Best FIFA, cara, como o melhor torcedor do mundo, de fato. O Gui tem esse brilho, o Gui tem essa estrela, é um menino que encanta, é um menino que demonstra um sentimento, um amor enorme pelo Vasco, e que de fato apaixona, que motiva o torcedor e, sobretudo, é o amuleto da sorte do Vascão. Então, parabéns aí ao Gui, à família do Gui. Portanto, a informação que emocionou o Gui é essa. Inclusive, a mãe do menino foi ali acordar o Gui e dar essa informação. Ele não segurou as lágrimas e a gente também fica emocionado, né, em ver o exemplo que é o Gui como torcedor e inspira. Muitas das vezes a gente tem tantos problemas na nossa vida e olhando para a situação, olhando para a forma que o Gui se comporta, a forma que o Gui reage, a esperança que ele tem, é maravilhoso, é sensacional. Gui, um abraço para você, para a sua família. Galera, vamos falar agora sobre investimento milionário
mãos à obra. É isso aí, mãos à obra. 2025 é um ano de reformulação, é um ano de esperança, é um ano de mudanças e novidades para o torcedor cruzmaltino, tanto pela reforma, ampliação de São Januário e, sobretudo, naquilo que o Vasco tem como joia, naquilo que o Vasco tem como algo de melhor, né? O celeiro de jogadores, é investir na sua base, investir no esporte. E por isso, o Vasco visa um investimento milionário e obras emergenciais para o CT Moacir Barbosa. Informação que veio dos amigos do canal Atenção Vascaínos é o seguinte: após o fim do Brasileirão, o CT Moacir Barbosa passará por revitalização de seus 2 gramados, além de obras nos telhados e ampliação do refeitório. Mais uma obra irá ampliar a área de construção, já visando novos saltos na estrutura do CT. A área de uso, que ocupa 25 mil metros quadrados, será feita a extensão de muros para cercar os 70 mil metros quadrados no terreno inteiro, no terreno no todo. O terreno de mangue anexo será limpo e aterrado para a construção de mais 4 campos e mais estruturas para abrigar a base e o profissional. Os muros também servirão para evitar as invasões e a entrada de animais na área do aterro, né? Como o alligator, né? O jacaré ali, que teve recentemente, né? Aquela invasão, a gente viralizou também. Então vai ter ali os muros, né? Para evitar esse tipo de invasão. As maiores obras já podem ser feitas no meio do ano, com a parada do calendário para o calendário do Super Mundial. O orçamento gira em torno de 20 milhões de reais. Portanto, aí, parabenizar por esse acerto, por essa preocupação. Eu acho que hoje, pela estrutura e pela forma que o Vasco é, pelo aquilo que o Vasco representa, o clube merece um CT digno. Hoje, o jogador de ponta, um jogador de renome, um jogador importante, apesar do Vasco ter o Paê e o Coutinho, que treinam no CT Moacir Barbosa, que treina atualmente no CT, eu acho que o jogador pensa também na estrutura quando ele vai fechar com o clube. Isso é falado internamente. É claro que hoje o CT do Vasco, na medida do possível, tem ali a sua infraestrutura. Mas, pela grandeza que é o Vasco, eu creio que merece mais. Merece algo que, obviamente, possa comportar a base que utiliza o Arte Sul ou o CT de Caxias, na Washington Luiz, o futebol feminino também. Acho que ter essa aproximação é interessante, até para o futuro treinador. Ele está ali com um profissional, mas ao mesmo tempo está ali de olho na sua base. Bom, galera, uma informação aqui sobre o adversário de amanhã, o Atlético Goianiense. Um detalhe, tá? O Atlético Goianiense, ele vem não para facilitar o jogo, porque ele está a 4 pontos de se igualar a pior marca da história. O Atlético Goianiense já tem a pior negativa da história no Brasileirão. Está a 4 pontos de igualar a última marca. Então, pelo menos tem esse objetivo. Tem esse objetivo de pelo menos fazer 4 pontos para poder igualar a sua marca negativa. O fato é que também o Atlético Goianiense em São Paulo teve o voo cancelado para o Rio de Janeiro e vai realizar o treinamento hoje na academia da Sociedade do Palmeiras. Portanto, o Atlético Goianiense vem para o Rio de Janeiro na parte da manhã, informou a assessoria de comunicação do Atlético Goianiense. Agora falar sobre o Souza. O Souza está treinando como zagueiro e é uma possibilidade muito grande de 2025 mesmo ser utilizado na parte defensiva do Vasco, né? Vai ter essa troca, ele não vai atuar como volante, sim como zagueiro. Aí eu digo uma coisa, não é motivo para não contratar zagueiro. Tudo bem, o Souza pode ficar ali como uma opção na zaga, beleza, mas o Vasco vai ter que contratar um zagueiro para ser titular e, claro, obviamente, utilizar
jogadores da base. Galera, sobre treinador, Luiz Castro recebeu uma proposta de 2 milhões do Santos, incluindo a comissão técnica, porém ainda não aceitou a proposta, tá? O Vasco se mantém ali no páreo para contratar, para conversar, negociar com o treinador. Então Vasco e Santos brigam ali, disputam pela contratação de Luiz Castro. Existem outros nomes na mesa. O fato é que até dezembro, até o final aí da temporada, o Vasco vai ter ali já um treinador para poder reformular e preparar o time para 2025. Eu vou ficando por aqui. À tarde eu venho com mais informações sobre o último treino de hoje do Felipe e, obviamente, a formação tática do Vasco e a provável escalação. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com as notícias do Vasco da Gama. O que achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar também o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Muito obrigada por assistir até aqui.